O Brasil está presenciando o fim da farsa da ditadura no nosso país. Dessa vez, nem as máscaras conseguem mais se manter no rosto. A narrativa construída há meses pela mídia está desmoronando. O advogado Jeffrey Chechini, que representa o ex-assessor de Bolsonaro Felipe Martins, simplesmente encurralou o coronel Mauro Cid numa audiência devastadora gravada que até agora ninguém tinha tido coragem de revelar. Cid, delator bomba da mídia, desmontou toda a tese de trama golpista e confirmou que o documento usado como prova contra Bolsonaro não tem relação com nada do que a PF e a PGR afirmam. Resultado, Moraes teve um verdadeiro surto durante a audiência. Quando o jogo começa a virar, a máscara cai. Se você está cansado de assistir o país ser manipulado por narrativas falsas, segue agora o canal, porque a verdade não tem medo da toga. Veja isso e mais agora no Panorama Político. No primeiro vídeo, o que era vendido como delação explosiva se transformou numa bomba contra a própria acusação. Mauro Cid, pressionado pelo advogado do ex-assessor de Bolsonaro, disse com todas as letras que não houve golpe, que não havia ordem nem estrutura, nem sequer intenção formal de qualquer ofensiva contra as instituições. Não suficiente, afirmou que os documentos exibidos como provas não passavam de esboços, sem autores, sem assinaturas, sem execução. A única suposta prova contra os aliados de Bolsonaro caiu por terra. E Moraes, descompensado, tentou enquadrar o advogado no grito. Veja. O que eu vou mostrar para você agora é inédito. Novo depoimento do Mauro Cid que ninguém ainda viu, ninguém ainda mostrou. Mauro Cid, respondendo minhas perguntas, acabou com a tal da trama golpista. Ele negou que tenha havido planejamento, negou que tenha existido trama golpista. Veja esse vídeo. Será o maior estouro do ano. Por isso que eu preciso que você curta e compartilhe. O Brasil precisa ver. Chega dessa farsa da trama golpista. A única prova da acusação, o tal do delator, acabou com a trama golpista. Está aqui um vídeo que provavelmente vão tentar esconder do Brasil, mas eu vou mostrar para vocês agora. Assista até o final. Coronel Mauro Cid, o senhor se recorda das datas das reuniões? Não, senhor. Como eu falei, eu não me recordo a data que essas reuniões ocorreram. O senhor se recorda que horas exatamente ocorreu essa primeira reunião? Não, senhor, não me recordo. Período da manhã, período da tarde? Não me recordo. Coronel Cid, do seu depoimento, do seu interrogatório do Núcleo 1, Vossa Excelência disse que a minuta com considerandos trazia consequências de prisão de autoridades. Depois houve uma correção e ficaria só a prisão do ministro relator. Eu pergunto ao senhor, em algum momento das suas delações o senhor fez referência que autoridades seriam mortas? Não, negativo. O senhor nunca fez referência a isso? Não. As informações do relatório final da Polícia Federal e da denúncia da PGR não partiram do senhor de que autoridades, ministros da Suprema Corte, seriam mortos? Não. Efetivamente, Coronel Cid, houve ações de campo efetivas à consecução do golpe? Ou, pergunto ao senhor, o que houve foram essas reuniões que o senhor fez referência e não se recorda das datas? Eu pergunto se houve atos de execução em campo para a consecução. Réu colaborador, eu vou reformular a pergunta, porque não é o réu colaborador que analisa se o ato é executório, se o ato é preparatório, se o ato é consumativo. O senhor tem conhecimento de atos de campo para a realização do golpe? Desconheço. Com relação quando falamos em planejamento de golpe, que é isso que sai da sua boca, o senhor se refere a essas 4 reuniões da sua delação exclusivamente? Eu nunca relatei planejamento. O que eu relatei foram as reuniões que houveram com apresentações de documentos ao presidente da República. Perfeito. Pergunto, houve planejamento de golpe? Não, por favor, novamente, não é o réu
que deve responder se houve ou não planejamento de golpe. Ele acabou de dizer o que ele relatou e delatou. Próxima pergunta. Foi pedido para o senhor planejar atentado à democracia, algum golpe? Não, nunca recebi essa ordem. Aquilo que o senhor conhece enquanto força especial do que se dá de planejamento, o senhor visualizou algum ato daquilo que o senhor entende por planejamento de golpe? Eu não tenho acesso nem conhecimento do que pode ter sido feito. Do que está no relatório, seria uma ação muito incipiente para as forças especiais. Os forças especiais tiveram participação nisso ou a forma como estava aquela minuta não havia participação de força especial? A minuta ela não dava ordem para ninguém. Ela não dava ordem nem para o exército, nem para instituição nenhuma. Eram simplesmente ações que deviam ser tomadas, mas não determinava quem faria cada coisa. Das reuniões que o senhor participou, o senhor presenciou alguma determinação de elaboração de plano de golpe? Não, senhor. Daquilo que o senhor conhece de planejamento, o senhor visualizou algum ato de planejamento de golpe? Não, senhor. Em algum momento houve alguma minuta assinada? Ou só discussão em DocX, em computador? Nunca vi. Nunca houve assinatura de documento? Não presenciei. Nunca viu. Ele respondeu que nunca nunca vi, viu. não presenciei. Já foi te mostrado alguma minuta enquanto o senhor estava prestando depoimentos na fase pré-processual? Te mostraram alguma minuta além daquela do teu celular? Não, nenhum. Nenhuma. Aquele documento que o senhor disse que viu no computador de Felipe Martins, o senhor viu durante a investigação aquele mesmo documento em algum momento? Não, nunca mais vi. Essa suposta minuta de golpe, né, ela chega a avançar a algum momento para operacionalizar materiais à consecução de eventual golpe? Por exemplo, discutiram sobre armamentos? Discutiram sobre o carro que seria usado? Colaborador, a pergunta é se o senhor sabe disso. Não se chega a. Se o senhor sabe, por favor. O senhor teve conhecimento sobre isso? Não, a minuta ele não dizia quem ia fazer o quê, só dizia que ia ser feito. Quem faria e como faria avançaram para essa discussão? Não, obviamente não. Nível presidencial. Não. Tá. Não chegaram a avançar. Quem faria e como faria? Eu não participava das reuniões do comandante de força. Não sei o que eles conversavam entre eles. No seu depoimento, foi perguntado pela autoridade policial ou pelo PGR, peço desculpa, não consigo reconhecer a voz, perguntaram exatamente assim: o senhor tem algum documento material contra Felipe Martins? E Vossa Excelência respondeu que não. Insisto nessa pergunta, o senhor confirma essa informação? Confirmo. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, senhor. Coronel Cid, do seu depoimento, do seu interrogatório do Núcleo 1, Vossa Excelência disse que a minuta, com considerandos, trazia consequências de prisão de autoridades. Depois houve uma correção e ficaria só a prisão do ministro relator. Eu pergunto ao senhor, em algum momento das suas delações, o senhor fez referência que autoridades seriam mortas? Não, negativo. Vocês viram bem isso? Cadê o golpe? Cadê a trama golpista? Por que não estão divulgando isso? Cadê a imprensa tradicional mostrando que não houve trama golpista da boca do delator? Isso que vocês ouviram agora é o delator. É a única prova da acusação que quer prender Bolsonaro, Felipe Martins, a 50 anos de prisão. Cadê? Plano de golpe teve?
Não. Cadê a minuta do golpe? Não tem. Houve trama golpista? Disse o delator que não. Agora, a cereja do bolo é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aí, pra acabar, em definitivo, pro Brasil parar de falar nessa farsa em trama golpista. Chega! Vamos mudar o filme. Chega desse assunto de trama golpista que ninguém aguenta mais. Todo mundo já sabe essa farsa. Veja isso daqui. A minuta do golpe consta diretamente. Ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa não. Não é essa não. Vocês viram isso? A PF falou que essa é a minuta que o Felipe Martins apresentou na reunião. A PF falou que essa é a minuta do golpe. A PGR falou que essa é a minuta do golpe. O ministro relator, na sessão de recebimento da denúncia, disse que essa é a minuta do golpe. Que essa, no celular do Mauro Cid, seria a minuta que o Felipe Martins teria apresentado a Bolsonaro e aos comandantes. Mauro Cid, em novo depoimento, inédito, que ninguém ainda te mostrou, e eu tô te mostrando aqui, disse que não, essa não é a minuta. Chega de trama golpista, acabou. É por isso que o Mauro Cid tomou 32 anos de prisão. Por quê? Porque ele acabou com a trama golpista. O Brasil precisa saber disso daqui. O Brasil precisa ver isso daqui. Por isso que eu estou escancarando a verdade. Estou escancarando esse último depoimento do Mauro Cid. Mauro Cid não fala mais. Esse aqui é o último depoimento do Mauro Cid, que ele acabou com essa farsa. Mauro Cid disse: não houve trama golpista. Compartilhe ao máximo esse vídeo. O Brasil agora tem que saber que isso tudo é uma grande farsa. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. No segundo vídeo, Paulo Figueiredo, jornalista censurado pelo próprio STF, soltou o verbo e mostrou que até mesmo a imprensa que bajulava Moraes perdeu a paciência com o ditador. Estadão, Folha e até o Globo publicaram editoriais reconhecendo que há censura e perseguição política em curso. Isso significa que agora existem provas públicas de que Moraes violou frontalmente a Constituição. Censura é crime de responsabilidade. E o recado de Figueiredo aos senadores foi direto. O impeachment de Alexandre de Moraes deixou de ser questão de vontade e passou a ser questão de credibilidade institucional. Meu Deus do céu! Agora! Vocês achavam que a censura ia acabar no Oswaldo Scrock, no Alan dos Santos, no Paulo Figueiredo, no Constantino, no Monark, no Piusa? Vocês não acham que não ia chegar em vocês? Enquanto isso, os editoriais, não foi só os comentários. Aqui não dá para separar tudo aqui. Eu não sei se a gente vai ter... Mas vamos, eu quero o Estadão. Estadão. Um caso escandaloso de censura. Diz o editorial: Moraes cometeu um abuso. Medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou nas redes sociais. Na prática, o STF proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas, pois não há mais conteúdo jornalístico que deixe circular pelas redes sociais hoje em dia. O que é isso se não censura prévia? O que é isso se não uma afronta gritante à liberdade constitucional da liberdade de imprensa? Olha o mundo que esses caras estão. Agindo assim, irônica e talvez involuntariamente, Moraes ainda soprou as brasas da própria retórica de perseguição política que Bolsonaro tão bem explora para escamotear a justeza da perseguição. A justeza da perseguição criminal, ora em curso contra ele, de quebra, ainda rasgou a jurisprudência do próprio STF. Ainda continua
Estadão? Ainda continua o Estadão. Lembremos que em 2019, nem a Lula da Silva, na época da Curitiba, bababá, Lewandowski, o cacete, bababá. Estadão. Porrada no Alexandre, do Estadão. O Estadão até que, apesar de chamar de justeza a perseguição contra Bolsonaro, até que já criticou algumas vezes. Mas a Folha de São Paulo é realidade. E a Folha adotou um tom até parecido, dizendo, abre aspas, editorial da Folha de São Paulo. A obsessão censora do ministro Alexandre de Moraes deveria ser inibida. Obsessão censora. Obsessão censora do Alexandre de Moraes deveria ser inibida. Não é que ele é um censor, cometeu crime de responsabilidade. E, pelo amor de Deus, senadores da República, guardem esses editoriais e utilizem isso como prova. Como prova no pedido de censura, de impeachment do ministro. Porque eu quero ver os jornais se recusarem a concordar com os editoriais deles mesmos. Censura é crime de responsabilidade. É abuso de autoridade. A obsessão censora do ministro Moraes, então, deve ser inibida. Soou como demonstração inútil de força. Soou como a ordem a uma plataforma de rede social nos Estados Unidos para pagar contas de um blogueiro direitista dias depois do Trump ameaçar o Brasil. Blogueiro direitista é que agora eu sou jornalista, segundo a própria Folha. Mas o Rodrigo Constantino, que trabalhou na Veja, na Gazeta do Povo, na Jovem Pan, no Globo... porra, eu tô esquecendo aqui os veículos que o Rodrigo já trabalhou. Tem, sei lá, 10 livros publicados. Ele é um blogueiro direitista. Colunista da Gazeta do Povo. Oeste. Um blogueiro direitista. É deste blogueiro direitista que eles estão falando, que eles recusam dizer o nome. A imposição também por Moraes de um silêncio kafkiano a Jair Bolsonaro tampouco traz qualquer vantagem para o desidrato da aplicação segura da lei penal. Desidrato, bonito isso, hein? Gostei. Desiderato, eu não sei o que é. Vou anotar aqui para pegar. Desiderato. Da aplicação segura da lei penal. O ex-presidente fica sujeito à prisão mesmo se terceiros, opositores, inclusive, postarem declarações suas nas redes sociais. A imprensa, cuja liberdade consta da carta como colorário do direito do cidadão de se informar, ou seja, não o Rodrigo Constantino, porque o Rodrigo Constantino não é a imprensa. Rodrigo Constantino é blogueiro de ultradireita. Eu, Paulo Figueiredo, até agora que sou jornalista, até poderia ser. Coloca-se a absurda situação de publicar entrevistas com ex-presidente em meios impressos ou em sites, mas não nas redes pelas quais muita gente se informa para não desencadear o encarceramento do entrevistado. E vejam, o Globo. Para finalizar essa coletânea, temos o Globo. O Globo publicou um editorial dizendo: proibir entrevista é indevido e inoportuno. Não chega a ser criminoso, mas é proibido e inoportuno. Diz o editorial do Globo. Há sérios problemas aqui. O primeiro deles é que a imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. Não a Jovem Pan pode. Terça livre, claro. O Constantino não é jornalista, é blogueiro de extrema direita. O Paulo Figueiredo só virou jornalista essa semana, na época que foi bloqueado. Não era também. O Guilherme Fiuza já foi colunista da gente, mas não. Também não. Esse estava tranquilo. O Lacombe trabalhou aqui na Globo também. Não, mas o Lacombe não. O Lacombe estava liberado também. Não, mas a imprensa não deve ser livre e não trabalhar sob cerceamento. O segundo é que, antes de qualquer condenação, continua o editorial, Bolsonaro deve ser livre para dar entrevistas. Medidas cautelares anunciadas para garantir o julgamento de ações penais não podem atropelar os outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Caraca, o cara escreve um troço desse, velho. O cara escreveu, alguém, um ser humano, foi lá e digitou isso no teclado. E o cara não ficou rindo, se suicidando por dentro. Com essa interpretação, Moraes se nega à sociedade informações que ela tem direito para formar as suas convicções. O cara que retirou
trocentos conteúdos do ar nos anos das eleições, dizendo que eram informações verdadeiras, mas que poderiam levar o leitor a conclusões falsas. E é sério, Globo, que agora que vocês acham que a sociedade não vai ter acesso às informações a qual ela tem direito? Meu Deus do céu! Agora! Vocês achavam que a censura ia acabar no Oswaldo Scroc, no Alan dos Santos, no Paulo Figueiredo, no Constantino, no Monark, no Fiuza? Vocês não acham que não ia chegar em vocês? Agora me responde, você acha que a mídia finalmente acordou ou tá tentando salvar a própria pele? E os senadores, vão continuar fingindo que nada tá acontecendo enquanto o país derrete? Comenta aqui embaixo. Deixa o like se ainda não deixou. Compartilha com quem já entendeu que quem não se informa vira massa de manobra. E claro, se inscreve no canal agora, porque aqui a verdade não se cala, não se esconde e não pede permissão para ser dita. Até o próximo vídeo.